A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Como vocês estão? Acredito que esteja todos bem, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, que vamos meditar hoje é em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós vemos o escritor aos Coríntios, que é Paulo, ele trazendo essa mensagem para os coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós vemos, irmãos, nos dias atuais de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, ele sendo pregado. E isso temos que glorificar a Deus. Só que tem alguns obstáculos no meio daqueles que pregam o Evangelho. Tem alguns que têm pregado o Evangelho de divertimento. Prega para que as pessoas se divirtam. Ou seja, não vai para um lugar de entretenimento, mas vai para a igreja e lá, em vez de ser anunciado a salvação em Cristo Jesus, as pessoas arrumam um jeitinho de apresentar a Jesus como aquele que está ali para divertir as pessoas, para que as pessoas se alegrem e vá para casa, com o pretexto que está levando o povo à salvação. Perdão, irmãos. Mas nós sabemos que a salvação de Cristo, ela exige alguns critérios sobre a nossa vida para que nós venhamos viver em novidade de vida. E se vamos viver em novidade de vida, então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E se não for ensinado a palavra de Deus, trazer a palavra de Deus como se ela fosse um divertimento para as pessoas praticamente não estão indo no lugar de entretenimento, mas praticamente passa a praticar as mesmas coisas dentro da igreja. Então, o que é que acontece? Jesus Cristo disse que ia nos enviar a paz dele, que ele nos dava a sua paz, e não a paz como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo dá, ela não traz o verdadeiro contentamento dentro do ser humano. O ser humano sempre vai estar em busca daquilo que está lhe faltando. Mas o Evangelho de Cristo é para preencher o homem interior. O homem não é composto unicamente do barro, ou seja, da carne, da natureza pecaminosa, daquela porção que deseja a terra, que é esse corpo físico que nós temos. O homem é composto primeiramente de espírito. Ele é composto daquilo que Deus é, porque Deus disse assim para nós. Livro de Gênesis, considerado como o livro dos começos, ele nos revela que Deus disse: façamos o homem
conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós vemos, irmãos, que lá vai ter um espaço de tempo. Aí quando nós chegamos no capítulo 2, Deus já faz o homem de outra forma. A Bíblia nos mostra lá que Deus faz o homem do pó da terra. E para que eles se tornassem um ser vivente, uma alma vivente, Deus pega aquele homem que Deus construiu, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele fez o quê? Soprou nas narinas daquele homem. E aí é que a Bíblia diz que o homem se fez alma vivente. Ou seja, esse corpo, irmãos, só se movimentou, só teve vida para andar e movimentar sobre a face da terra quando Deus colocou a sua imagem e a sua semelhança dentro dele. Então, o propósito do Evangelho não é unicamente ele zelar do corpo físico. O propósito eficaz de Jesus Cristo é nos mostrar que nós somos a imagem e a semelhança de Deus e que fomos criados para Deus e para Ele nós somos. Que nós não devemos seguir as coisas da carne, que temos que viver em novidade de vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então tenhamos que ter cuidado com o evangelho que nós pregamos. Se ele é o evangelho de Cristo, ou se ele é um evangelho mesclado com a nossa mentalidade. Uma forma, um jeitinho que nós cria para atrair pessoas. E esse jeitinho não dá certo. Jesus repreendeu os anciões. Jesus repreendeu os escribas. Por causa de quê? Porque eles criaram uma tradição para andar sobre ela. E há muitas pessoas hoje que estão pegando novamente a palavra de Deus e mesclando com tradições, fazendo aquilo que Deus não se agrada, achando que está praticando um verdadeiro evangelho. E aí, irmão, coloca as pessoas contra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou a Bíblia nos mostra que aquele que não discerne o corpo de Cristo, ele está totalmente errado. Se nós não discernirmos o corpo do Senhor, por qual foi o motivo que ele, louvado seja Deus, desceu dos céus à terra, habitou em nosso meio, como homem, para fazer um sacrifício na cruz do Calvário, para que toda a humanidade que a ele aceite seja salvo por ele. Louvado seja o nome de Jesus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, que aquele que não discerne o corpo de Cristo, ele é culpado da morte de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos, irmãos, ler esse versículo para que nós possamos meditarmos nele. 1 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 29 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo.
Então temos, irmãos, que ter muito cuidado com as formas que vamos pregar o evangelho ou como vamos se comportarmos dentro da igreja. Por isso é que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, irmãos, devemos, louvado seja Deus, andar em novidade de vida, sermos nova criatura. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a nova criatura, ele agora não faz a sua própria vontade, mas sim a vontade de Jesus Cristo. E qual é a vontade de Jesus Cristo? A vontade de Jesus Cristo é essa: que amemos uns aos outros, como ele próprio nos amou, dando a sua vida por nós. Quando Jesus é indagado acerca de qual é o maior mandamento da lei, porque ali os escribas, os fariseus, queriam incriminar a Jesus para ver se Jesus tirava algum preceito dos 10 mandamentos. Aí Jesus fala para eles que o maior mandamento da lei era amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este: amar ao teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama, irmãos, ele vai andar em novidade de vida. Aquilo que ele fazia, ele já não faz mais. Aquilo que ele praticava, ele não pratica mais. Então, temos, glória a Deus, que guiar ao povo, louvado seja o nome de Jesus, à salvação de Jesus Cristo, e não a divertimento, em vez de as pessoas glorificar a Cristo Jesus. Temos que ter muito cuidado a não estar indo para a igreja para querer trazer dias de domingo, dias de culto na igreja em que eu e os irmãos congregam, nós ir para se divertir, como um tipo de estar saindo de alguns males desta terra, mas não discernindo o corpo de Jesus. A Bíblia nos fala, nos revela, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, nós morremos para o mundo e vivificamos para Cristo. Então nós morreu para o mundo. Por que agora nós vamos trazer algo do mundo para dentro da igreja? O mundo e as suas concupiscências para lá esteja. Agora nós somos uma nova criatura. Nós passamos agora a morrer para o mundo e ressurgir em Cristo e viver conforme Cristo nos ensinou. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós nascemos em Cristo para fazer o quê? Glória a Deus, para estar dentro disto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, todo mundo que vem a Cristo, ele vem para quê? Para a reconciliação. Para ser nova criatura, as coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Agora nós temos novas ações, nova forma de viver. Glória a Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não podemos fazer como Paulo, glória a Deus, falou.
colocar as nossas mesas e servirmos dela, sem olhar para Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo, irmãos, é Cristo. Quando a Bíblia diz que o nosso alvo é Jesus Cristo, está dizendo que nós temos que seguir a Ele, buscando a fazer aquilo que Ele nos ensinou. Jesus foi bem claro que ia subir para o Pai, mas ia nos enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para nos guiar toda a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmão, só através do Espírito Santo de Deus é que o homem, a mulher, o adolescente, o jovem, a jovem, ele consegue andar, louvado seja o nome de Jesus, como nova criatura. Porque é o Espírito Santo que nos vai fazer lembrar tudo quanto Jesus, glória a Deus, nos ensinou. E Jesus ainda diz, e Ele vos ensinará todas as coisas. Louvado seja Deus. Então tenhamos muito cuidado com nós mesmos, porque, irmãos, ninguém salva ninguém. Apenas louvado seja o nome de Jesus, ministra a palavra de Deus, e a palavra de Deus é quem faz efeito, e a palavra de Deus fazendo efeito em nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, aí aquela pessoa vai buscar, glória a Deus, entendimento de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Vai passar a dar lugar e o Espírito Santo de Deus começa a habitar naquela pessoa para a honra e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele passa, glória a Deus, em viver em novidade de vida. Irmãos, olha o que é que diz o versículo 5 do capítulo 5 de Glória a Deus, de 2 Coríntios. Diz assim, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. Ou seja, Deus, irmãos, é quem prepara o homem. Se o homem não está preparado por Deus, se o homem não está, glória a Deus, recebendo, aceitando o penhor, a dádiva que Deus deu para nós, que é o Espírito Santo, ele vai buscar a ensinar a palavra de Deus segundo o seu próprio intelectual, sem aguardar a revelação, glória a Deus, do conteúdo da palavra de Deus. Então a palavra, irmãos, ela está revelada, ela está escrita, mas dentro dessa palavra existe um grande mistério, que é o mistério espiritual. Por isso é que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente, louvado seja o nome de Jesus. Então todo homem precisa do penhor, ou seja, da dádiva que Deus lhe deu, que é o Espírito Santo, para discernir verdadeiramente a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual discerne tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 19, irmãos, do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, irmão, para nós se reconciliar só através dessa maravilhosa palavra de Deus. Deus, glória a Deus, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, com Ele mesmo o mundo, dando, irmão, oportunidade para nós.
para tirar de sobre nós todo o pecado, todo o erro que nós cometemos contra o Senhor Deus. Aí ele nos concede o quê? A palavra da reconciliação. Então não existe, irmão, reconciliação com Deus através de méritos humanos, mas sim só através da palavra e buscando a praticar ela. Não podemos ser apenas ouvinte ou leitor da palavra. Temos que praticar a palavra de Deus na nossa vida. Aí, assim que se alguém está em Cristo, assim como se eu estou em Cristo, as coisas velhas já se tornamos nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, todos os meus feitos lá para trás é considerado por Deus como passado. O que ele quer saber agora é que nós temos que ser nova criatura e viver, glória a Deus, um novo homem. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo, glória a Deus, conceda os entendimentos a cada um de nós. Porque, irmãos, nós precisamos muitos, principalmente nos dias atuais de hoje, onde todo mundo agora quer pregar evangelho, sem buscar o Espírito Santo de Deus. E a busca pelo Espírito Santo, ela só se dá por intermédio da palavra de Deus, pela oração e jejum. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e guarde e vos dê a paz. Eu estarei sempre orando pelos amados e peço aos amados que oreis por mim em nome de Jesus, porque somos carentes, irmãos, de oração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Dê o seu like, glória a Deus. Aquele que não é inscrito, se inscreva no canal e vamos andar junto, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque é Ele que nos leva para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.